Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. E Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Podemos sentar. Terça-feira da terceira semana da Páscoa. Vamos entrando no tempo pascal, né? Estamos na terceira semana. Estamos lendo o livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje chegamos no capítulo 7 e 8, que é esse episódio do Estevão, Santo Estevão, né? São essas partes tristes da nossa fé, que acompanha a nossa fé desde a fundação, desde o começo até hoje, que é o martírio, a morte, aquelas pessoas que morrem, que entregam a própria vida por causa do Evangelho. O versículo 54 coloca o ponto de virada aqui, né? Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos, rangeram os dentes contra Estevão. Ranger os dentes, né? Aquela ira que não tem fim. Essa frase se repete na igreja, de formas diferentes, mas ela se repete. De vez em quando tem gente rangendo o dente contra outros. Aí no nosso país, de vez em quando, eles assassinam freiras, padres, né? E rangendo o dente de ira contra aquelas palavras que não lhes agradam. Aqui é a acusação que Estevão faz contra o próprio povo, né? Dizendo: homens de cabeça dura, insensíveis, incircuncisos de coração e ouvido. E aí continua essa fala dele aqui, né? Isso aí enfurece as pessoas. A mesma coisa acontece, são as reações que a gente tem diante de certas posturas proféticas que agentes da fé assumem, e isso nos leva à morte, né? Leigos, padres, freiras, que se colocam diante da verdade e dão publicidade a essa verdade, né? E esse povo então se enfurece, rangem os dentes e partem contra Estevão e o matam, né? A narrativa do martírio é muito interessante, né? Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E aí ele diz: eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. É tipo uma visão que ele teve dentro daquele momento terrível, né, de ataque que ele estava recebendo. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, né? Apedrejaram o rapaz,
levaram para fora da cidade e meteram pedra nele. Era um tipo de morte prescrita para certos, vamos chamar assim, delitos, né? Quando uma mulher era pega em adultério, lá no tempo de Jesus também era apedrejada. Quando alguém falava alguma coisa que eles interpretavam como se fosse contra a fé, era apedrejado. Então, eles levam dando grandes gritos, tapando ouvidos, metem pedra no Estevão, né? E é interessante que aí tem umas testemunhas por ali, que eles saem correndo e deixam as suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo. É até engraçado, né? É um troço trágico, mas interessante. O sujeito sai correndo, sai pelado, né? A roupa que era esses roupão que eles usavam, aquilo cai para o chão afora e vaza fora, né, de medo. Isso aí dá até um terror a essa cena, né? E assim ele introduz a figura de Saulo aqui, né? No meio desse tormento todo, o Estevão age como Jesus Cristo. Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. O Cristo na cruz também diz assim: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí, dobrando o joelho, ele fez de novo como Jesus: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isso, morreu. Jesus disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É muita força, né? Você enfrentar os seus inimigos, enfrentar quem está te matando com essa disposição de coração. Estão fazendo isso por ignorância, não estão sabendo o que fazem. Mas o Estevão, o que o São Lucas quer aqui é mostrar que o Estevão era um verdadeiro discípulo de Cristo, né? Que morre da mesma forma que Cristo morreu. E assim, ele introduz essa figura. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão, né? Então, coloca o Saulo, que é um velho homem, numa posição muito ruim, né? Para mostrar quem era esse homem e depois para mostrar o tamanho que foi a conversão desse homem. Os Atos dos Apóstolos é muito os atos de Paulo e de Pedro. Esse Saulo aqui é aquele que vai, depois de encontrar com Jesus, a quem ele perseguia, vai se transformar em Paulo, que é o grande apóstolo, né, o grande divulgador da fé cristã, o grande missionário que leva a fé em Cristo em todo o mundo que era conhecido na época. Um missionário incansável. Da mesma forma que ele era um perseguidor incansável, ele se torna um missionário incansável. Então, assim, o martírio de Santo Estevão ajuda a São Lucas a introduzir essa personagem que vai dominar várias páginas dos Atos dos Apóstolos. São personagens que estão no início da nossa igreja. A nossa igreja tem uma história muito longa, 2020 anos. É uma história bonita, é tipo um baú cheio de coisa, né? Tem coisa ali mofada, tem coisa cheia de picumã. De vez em quando a gente abre aquele baú e tem coisas preciosas ali dentro. Então é muito importante a gente abrir esse baú da história da nossa fé. Hoje nós abrimos o baú e lembramos do Estevão, do martírio do Estevão. Nós abrimos o baú e lembramos de Saulo, o antigo perseguidor, cuja história nós já conhecemos, né? Então é muito bonito nesse tempo essas leituras que a gente vai fazendo do livro dos Atos dos Apóstolos. O Evangelho de São João também é de uma coisa fabulosa, né? A Páscoa é a Eucaristia, a Páscoa é a ceia, né? A ceia daquela noite de fuga. A Páscoa é a ceia que nos transporta de uma situação de escravidão a uma situação de liberdade. E as pessoas estão ali em torno de Jesus e fazem perguntas. Que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Muitas vezes a gente quer sinais,
Feliz é aquele que acreditou sem ter visto. Muitas vezes a gente sai correndo atrás de milagres. E muitas vezes por causa disso a gente quebra a cara, né? Eu me lembro assim, de uma igreja lá em São Paulo, uns 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, a janela era de vidro, aí a janela suou e alguém veio e viu assim, tipo um desenho de uma pessoa. Não passou uma hora e aquilo estava com a multidão de gente lá atrás daquilo, é milagre, é milagre. Aí a zeladora veio e passou um pano no vidro e acabou o milagre. Né? Vê milagre para todo lado. Né? Que é sinal. Né? Que sinal tu realizas para que possamos ver e crer. E Jesus não realizou nenhum sinal. Ele falou, olha, os nossos pais comeram maná no deserto. Aí Jesus começa essa conversa com eles, né? Como está escrito na Escritura, nossos pais comeram maná no deserto, o pão do céu deu-lhes a comer. Isso foi um sinal. Nós também queremos um sinal. Aí Jesus começa a falar, olha, vocês estão enganados. Não foi Moisés que deu esse pão, foi Deus, foi o Pai. E vai conversando com eles, né? E dizendo, olha, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então as pessoas estavam interessadas. Aí vem o outro pedido, né? Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí Jesus vai amolecendo aquela multidão, até ele chegar a dizer, eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, devagarinho, no diálogo, ele leva essas pessoas que pediam um sinal, a fé no Cristo Eucaristia, no Cristo Pão da Vida, né, que é a essência do tempo pascal. A Páscoa é a Eucaristia, a Páscoa é o pão da palavra e o pão eucarístico, como nós temos visto em cada missa de domingo, né? Como que ardia o coração daqueles discípulos ao ouvir a palavra de Deus. No domingo passado, como Deus abria a inteligência deles para compreender as Escrituras. E depois, de alimentados com o pão da palavra, reconhecer o Cristo no pão eucarístico. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Que esta nossa celebração de hoje, com as suas duas partes, o pão da palavra e o pão da Eucaristia, possa nos fortalecer na caminhada, fortalecer a nossa fé no Cristo, e mesmo que nós enfrentemos o martírio, nós o façamos com serenidade, com convicção, porque nós sabemos a quem nós seguimos, o Cristo ressuscitado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.